Cristiano, muito obrigado pela disponibilidade para esta entrevista. Ela ocorre no âmbito do Centro de Dramaturgia Contemporânea do Teatro Académico de Gil Vicente, aqui em Coimbra. E temos vindo a fazer entrevistas a criadores contemporâneos no teatro europeu e internacional que, por uma razão ou outra, cruzam o espaço e o território português e, em particular, também pela ocasião que temos agora, que é esta edição de 2006 do projeto École de Maître. Mas eu começava por perguntar algo, se pudesse assim resumir, em breve, até para uma aproximação ao seu trabalho, relacionado com o modo como chega ao teatro, como a sua formação decorre e depois como vem, digamos assim, desaguar no projeto da sua companhia, que nos últimos anos vem sendo o lugar de produção, de criação e de reflexão sobre o teatro e a sua prática de teatro. Como é que esse processo ocorre entre a formação e depois os anos 2000, digamos? Nossa, é uma pergunta que pede uma resposta longa, assim, eu vou tentar resumir. A minha formação é teatro, né, primeiramente. Eu também sou formada em jornalismo e em filosofia e também fiz uma pós-graduação em cinema. Mas no início do meu trabalho com teatro, eu trabalhei como atriz, assim. Meu desejo, a minha ideia era atuar, e eu atuei em alguns trabalhos até mais ou menos início dos anos 2000, eu acho. Mas paralelo ao meu trabalho como atriz, eu sempre dei muita aula. Então, eu sempre tive o espaço da sala de aula como um espaço de pesquisa, ou seja, de um olhar de fora, de uma relação que não se constrói só a partir de estar dentro da cena. Então, desde muito, muito nova, eu tive esses dois lugares, assim, né, do exercício do olhar de fora e do exercício de estar dentro, assim. E foi bastante importante para o meu trabalho o tempo em que eu experimentei o lugar do ator, assim. A partir de um determinado momento, que foi mais ou menos no meados dos anos 90, eu fui morar na Espanha e tive um contato com o José Sanches Sinisterra, que foi uma pessoa bastante importante para mim num determinado momento, principalmente no que diz respeito a um pensamento mais dramatúrgico sobre o trabalho, ou seja, ele é um grande dramaturgo, e mais do que um grande dramaturgo, eu acho que ele é um professor de dramaturgia, assim, ele é um pensador sobre os esquemas de dramaturgia e sobre como provocar o dramaturgo a se surpreender a si mesmo, assim, e a partir daí, muito do meu trabalho como diretora começou a estar relacionado não exatamente aos sistemas de Sinisterra, mas ao princípio da dramaturgia. Eu, assim, fazendo um passinho atrás, eu sempre fui uma atriz muito autoral, no sentido de que eu fiz poucos trabalhos em que eu fui convidada para fazer, assim, eu sempre tinha trabalhos que eu queria fazer e que eu chamava uma pessoa, ou que eu criava, portanto, também essa ideia do autor, né, da autoria teve presente no meu trabalho como atriz também. E, finalmente, eu comecei a me deslocar mesmo para esse lugar de fora, bastante misturado na relação da construção de um texto com a construção de uma mise-en-scène. E aí foram várias etapas, assim, eu sou bastante aficionada por trilogias. Então, durante um período que foi de 96, 97 até 2000, eu trabalhei no Parque Lage, que é um espaço que eu não sei se é conhecido aqui, mas é uma escola de artes visuais, é um parque dentro, e essa escola de artes visuais é numa casa muito bonita, assim, e que fica instalada no meio desse parque. E eu tinha uma escola lá, quer dizer, eu comecei com uma turma, e essa turma foi crescendo, foi cada vez tendo mais turmas, isso virou uma escola que acabou virando uma companhia. E aí, com eles, eu montei 3 trabalhos que, um pouco relacionados à idade deles, e talvez a minha, eu era muito nova, eu devia ter, sei lá, 23, 22 anos. Eu fiz um trabalho a partir de textos que foram criados originalmente como histórias não necessariamente infantis, portanto, como histórias para adultos, e que se transformaram com o tempo em ícones das histórias infantis, assim. Essa trilogia se chamava Trilogia da Iniciação, e era o Alice, do Lewis Carroll, o Peter Pan, que surpreendentemente não é uma história infantil, é um texto o Barrier escreveu para adultos, né, é uma peça para adultos, e o Pinóquio, do Collodi, que eu trabalhei a partir do que ele publicou nos jornais e não no que depois virou a história, porque ele publicava semanalmente textos que geraram a história do Pinóquio, né?
E aí esse trabalho aconteceu no parque, tinham muita interação com o público, eles eram espetáculos itinerantes, em que o público de alguma maneira compunha essa instalação cenográfica e espacial do parque. Portanto, eu digo isso porque já tinha ali naquele trabalho uma ideia da relação cenográfica como um elemento dramatúrgico e da relação do público como uma presença que modifica a obra e não como alguém que só assiste a obra. E isso durou, enfim, foi muito grande e acabou tendo uma repercussão muito grande também, e isso durou mais ou menos uns 4 ou 5 anos. E quando foi nos anos 2000, eu parei com esse trabalho, início dos anos 2000, fiz essa trilogia porque eu realmente não queria estar só nesse lugar e me interessava muito pensar um teatro mais contemporâneo. Desculpe sua intervenção. Ai, que bom, porque a gente dialoga. Não, claro. Essa trilogia que você fez no Parque Lage foi sua primeira experiência como encenadora? Até então você trabalhava como atriz ou já tinha alguma experiência prévia como encenadora? Eu tinha experiência prévia como encenadora porque eu dirigia coisas no fim dos cursos, assim. Então, tinha essa ideia de montar no fim do curso. E aí, então, acabava que eu montava coisas, assim. Mas como que eu considero, na verdade, uma trajetória mais autoral, mais de criação, a partir de desejos que não passam necessariamente por objetivo de ter que montar alguma coisa no fim de um curso, foi ali. Tá. Que não era a Companhia Vértice, era provavelmente não, chamava-se Teatro Aberto do Lage, assim, chamava-se tal. A Companhia Vértice ela vai surgir no início dos anos 2000. Que vem, então, dessa conclusão desse trabalho com essa companhia anterior, só porque eu estou contando um pouco a linha, né? E então eu montei, em 2001 eu montei um texto que aí vinha da minha experiência e do tempo que eu morei na Espanha, em Barcelona, que é o Carícias, do Sérgio Belbel. E paralelo a esse projeto, eu fiz um outro projeto que chamava-se Nova Dramaturgia Espanhola, porque me interessava levar esses textos para o Brasil, então houve uma publicação e uma série de palestras e coisas que estavam em torno dessa montagem. E o Carícias foi um projeto bastante radical naquele momento e ousado, assim, e Carícias eu acho que é um texto bastante conhecido aqui na Europa, na época totalmente desconhecido no Brasil, é um texto extremamente violento. Então isso teve um impacto, assim, e eu vinha então de uma trajetória de sucesso, né, nesses espetáculos que eu estou contando, e de repente eu faço um texto completamente diferente, então tem um corte aí, assim, que para mim era muito interessante, mas que as pessoas falavam, nossa, mas como assim? E onde foi? Foi no Teatro do Jockey. Inaugurou o Teatro do Jockey, que agora já nem existe mais, acabaram de acabar com ele, infelizmente. E aí o Carícias já trazia algumas coisas que têm uma relação muito clara com a minha pesquisa de agora, assim, ou seja, a minha pesquisa para mim é como um novelo, assim, um trabalho, ele está intrinsecamente relacionado ao outro e é um fio em que eu não consigo um pouco uma resposta ou uma questão que surge a partir do anterior. E o Carícias, a presença do cinema começa a vir, não através da projeção. Eu demorei bastante para colocar a projeção em cena, porque para mim só tem sentido usar a projeção se a projeção está intrinsecamente ligada à questão dramatúrgica, mas ele era um espetáculo bastante cinematográfico, porque os dispositivos dele eram cinematográficos. Então, o público sentava em arquibancadas, essas arquibancadas elas eram móveis, assim, elas tanto se mexiam no espaço, possibilitando, como uma câmera, outros pontos de vista sobre a cena, como elas também permitiam o zoom in e o zoom out, porque elas subiam e desciam. Então, o público era a própria câmera, assim, o público era quem fazia essa relação de distância, quer dizer, eu colocava o público como a câmera, né? E algumas cenas já aconteciam em espaços que não eram espaços o teatro era um teatro comprido e a gente tinha um palco pequeno, então algumas cenas aconteciam nas coxias, eram vistas através de reflexos, ou seja, então tinha também um jogo sobre o público um pouco voyeur, e também, é claro que quando a gente vê uma cena que é projetada, que é um reflexo, isso já é de alguma forma uma ideia de utilização do cinema, assim, ou seja, as cenas acabavam sendo bastante cinematográficas, ainda que não houvesse nenhuma projeção. Aí depois do Carícias, eu fiz uma volta que na verdade sai um pouco dessa linha, porque para mim o Carícias está dentro dessa continuidade, que foi uma montagem do Memorial do Convento, do José Saramago, que tinha a ver com uma pesquisa que
também ligava com o Parque Lage, que era pesquisa de textos literários, e aí sim uma proximidade com o trabalho do Sinisterra, a gente fez essa adaptação juntos. Então, o Memorial foi um trabalho que é meu, mas que eu digo que é um pouco um ponto fora da linha. Depois eu montei um texto Sinisterra, que é o Leitor por Horas. E aí, depois disso, em 2003, eu comecei a fazer trabalhos que eram realmente onde, para mim, começa a Companhia Vértice. E que se chama Companhia Vértice porque ela traz um conceito, mais do que ela é uma companhia que trabalha sempre com os mesmos atores, do que a ideia de uma companhia que é continuidade de pesquisa com os mesmos atores. Na verdade, é uma continuidade da minha pesquisa, com uma série de colaboradores que se repetem, colaboradores que podem estar tanto no lugar da criação, né, cenográfica, da luz, do som, da música, do filme, como alguns atores, assim, atores que algumas vezes, inclusive, mudam de lugares, mas não necessariamente são os mesmos atores. Inclusive, existem algumas mudanças bastante importantes. Antes disso, desculpa, voltando bem atrás, porque tu falaste do Sinisterra e fiquei curioso se no pensamento da encenação, da relação do público com a cena, se alguma coisa te influenciou antes, tiveste alguns mestres ou ainda na escola, ou... Fiquei curioso, quando é que foste desenvolvendo o pensamento sobre a encenação e nomeadamente sobre essa natureza mais participativa, de algum modo, da plateia? Ou se não? Eu não consigo localizar uma referência, assim. Eu acho que é uma junção de reflexões, assim, sobre o que eu ainda penso até hoje, mas muito mais aprofundado, sobre o porquê fazer teatro, assim, né? Eu posso, na verdade, talvez criar uma lista aqui de pessoas que influenciaram, mas eu poderia falar de filosofia, não necessariamente de encenadores, assim. Eu poderia falar de pessoas de cinema, que eu acho que, assim, o cinema é muito importante na minha formação. Eu digo que a minha estrutura é do teatro, mas a minha sensibilidade, o meu olhar é bastante sobre a partir do que vários filmes e alguns diretores de cinema provocaram em mim. A minha pergunta era também no sentido de tentar perceber se houve algum contexto no Rio de Janeiro da primeira metade dos anos 90 que propiciasse essa reflexão, ou se é um caminho mais pessoal. Eu acho que é um caminho mais pessoal, ainda que é difícil a gente separar. Acho que é possível encontrar pontos de contato, né? Porque acaba que uma geração um pouco dialoga, né? Assim, é natural. A Companhia dos Atores, por exemplo, é uma companhia que tem o trabalho deles é completamente diferente do meu, mas a gente é amigo, então, assim, existem pontos que se convergem, que se... São da mesma geração? A gente é da mesma geração. Da mesma geração. Mas eu não diria, assim, que existe alguma coisa que foi precursora, e aí eu... Enfim, eu acho que assim, toda a história e todas as influências E houve algum ponto de viragem em termos de ajuda à produção, de ser mais fácil produzir? Em qual momento que isso começou a acontecer? Sim. Acho que um pouco oscilando, assim, né? Acho que isso é um pouco a característica do próprio Brasil, né? Mas só para discutir um pouco, até o Memorial, a questão do cinema não era tão forte ainda. No Carícias, sim. No Esse Carícias, pensamento da relação com a cena, assim, já tinha eu pensava claramente que essas arquibancadas tinham uma relação direta com a ideia da câmera. Mas ela não entrava ainda. A câmera em si projeção. mesmo. A câmera em si não, e nem a projeção. Tá, que são dois, que a câmera também é um elemento muito importante, cenicamente falando para si, A partir de um determinado momento passa a ser, assim, no momento em que eu começo a usar a projeção e usar o filme dentro né, usar a ideia do dispositivo visível, assim, né, ou seja, na cena. Mas, por exemplo, Leitor por Horas, que é um trabalho, né, a partir de um texto Sinisterra, para mim ele também é bastante cinematográfico, no sentido de que, da maneira como eu criei a relação com o espectador e com a cena, assim. É bastante importante, na verdade, falar de como que o meu trabalho tem como base o espaço, assim, a ideia da cenografia. Durante todo o meu processo como encenadora, eu trabalhei com o mesmo cenógrafo, que é o Marcelo Lipiani, que nesse momento é meu ex-marido, mas foi meu companheiro durante muito tempo, e a gente criou muitas coisas juntas. Quer dizer, eu, na verdade, penso muito claramente o espaço antes de começar um processo de encenação, assim. Eu diria que eu tenho o conteúdo, portanto, né, o que é que eu quero falar,
Às vezes nem sempre porque é um texto, mas porque tem alguma questão que eu quero tratar, e sempre tem uma relação direta de como isso vai se dar, assim. Eu nunca entro numa sala de ensaio sem saber qual é o espaço que eu vou trabalhar depois, assim. Não necessariamente porque eu tenho o cenário todo construído, algumas vezes sim, ou pré-concebido, mas porque eu sei exatamente que lugar que eu quero que o espectador veja. Assim, aí agora respondendo a sua pergunta sobre a relação com o espectador. Então, o Leitor por Horas era enfim, se passa numa biblioteca, e em vez de construir uma biblioteca, eram 42 portas idênticas, o público sentava dentro desse espaço, atrás, na frente dessas portas, no meio tinha apenas duas cadeiras, uma que rodava, como essa, e uma outra, e nos escuros é uma história sobre uma pessoa que lê para outra, e que essa pessoa é cega. Eu mudava o plano, assim. Então você tinha a ideia de plano e contraplano. Então, se no Carícias o público era a câmera, no Leitor por Horas o público vê o plano e o contraplano sem projeção. Assim, para mim isso é completamente cinema, mesmo se não tem o dispositivo da câmera, se não tem, né, se não está com um aparato cinematográfico aparente, assim, ou com a projeção. O narrador evoluiu, assim, havia narrador em alguma dessas produções? Havia o quê, desculpa? Um narrador, uma voz? Não. No memorial, não, como o memorial era o memorial, como eu disse, é um ponto fora da curva, né, assim. O memorial, os atores eram narradores da própria história. Assim, mas é como se existia já uma ideia de duplo personagem, que para mim já existe há algum tempo, e aí a gente vai chegar no conjugado, onde eu começo a pontuar essa questão das fronteiras. E acho que o memorial já tem a ver com a ideia de um teatro mais despojado seu, não? Assim, um teatro mais... Quando você fala dessa relação mais pura, ator-palavra, com menos... Não, eu acho que o memorial, na verdade, ainda era bastante barroco. Assim, talvez de todos fosse o mais barroco. Tá. Assim, eu acho que o Leitor por Horas é mais despojado nesse sentido. De alguma medida, é porque os trabalhos anteriores no parque pediam cenografias mais... Né, o Leitor por Horas, apesar dessas portas, ele tinha um aspecto despojado, porque a relação era muito como a gente está tendo aqui agora, muito, muito próxima, assim, absurdamente próxima. O ator estava aqui em relação ao... O ator parava aqui para fazer alguma coisa, assim. A sensação da cegueira dela tocava, de alguma maneira, o joelho do público, assim. No memorial, não. O memorial, inclusive, era o cenário, era o único trabalho que eu fiz em toda essa história que não era um cenário do Marcelo. O Marcelo colaborou no cenário, mas o cenário do Zé Manuel Castanheira, que, inclusive, é um cenógrafo português. E era um cenário muito bonito, mas era um cenário bastante... presente, assim. Mas a relação com os atores talvez tivesse um pouco isso, assim. Os atores, eles eram narradores da própria história, tinha um pouco a ver com a ideia, isso era uma dramaturgia construída realmente com um encontro com o Sinisterra, tinha um pouco a ver com a ideia da Caverna do Platão, em que a história se projetava como sombras da realidade em que eles estavam inseridos, né? Então, a realidade que eles estavam inseridos era dentro de uma caverna, assim, fechados dentro desse mundo que, na verdade, era um mundo opressor, que é um mundo, né, que está dentro da obra como uma questão social e como alguma coisa sobre como sair desse lugar, né? Portanto, o voo é a saída da caverna, né? É a possibilidade de olhar para fora, realmente, assim, e as histórias se projetavam como uma espécie de sombra que eles iam se apropriando e recontavam ininterruptamente essa história e tomavam para si. Aí, sim, a figura do narrador e do personagem estavam aqui e ali. Não existia a figura do ator, assim. Eram dois personagens, mesmo quem narra e quem vive a história. E elas se misturavam, assim. Ou seja, eu estou narrando e estou vivendo ao mesmo tempo. Depois, eu vou para uma coisa que eu acho mais contemporânea, no certo sentido, porque eu acho que são referências que estão presentes em diversos trabalhos, em que desaparece a figura do narrador como uma figura personagem, e quem narra ou é o próprio ator, né, assim, ou é
ou é o personagem que vai ficando nos meus trabalhos cada vez mais invisível, assim, a ponto de eu dizer que eu acho que é uma máscara transparente ou translúcida na qual você consegue ver o ator, assim, ou seja, a pessoa e o personagem, elas passam a colar de uma tal maneira que em alguns trabalhos, como A Falta que Nos Move, os atores usam próprios nomes e as histórias passam a ser uma mistura do que é a história deles e o que são histórias ficcionais, assim. Esse aspecto já agora é interessante porque quando referia há pouco que a criação da companhia tem que ver com um conjunto de ideias, modos de fazer e de pesquisa em torno do teatro e das possibilidades do teatro hoje. Talvez pudéssemos também ouvir um bocadinho o que a Cristiane poderia acrescentar a esse respeito, porque um aspecto interessante do seu trabalho nos últimos anos é que ele é de facto uma aventura experimentando as fronteiras do teatro, que resulta também de um diagnóstico que é uma insatisfação em relação a uma ideia clássica, tradicional da comunicação que o teatro propõe ao sujeito, à pessoa, ao espectador. Isso tem que ver com todo um contexto histórico, com dispositivos e espacialidades próprias, tem que ver com o teatro como arte, não é? Desde sempre, e que no seu trabalho são implodidos, digamos, são retrabalhados. E a certa altura lembro daquele textinho do Michael Kirby sobre o acting e o non-acting e a ideia de que há um contínuo entre estas duas facetas, mas a Cristiane parece querer de facto anular essa fronteira e experimentar nesse âmbito. Mas como é que podia sintetizar de algum modo esses princípios de trabalho, de pesquisa e de criação que a partir de 2003 são muito marcantes e que parece que se vão acrescentando por episódios, ou seja, cada criação vai experimentando um dos aspectos desse diagnóstico que fez sobre o teatro. Eu não sei se eu teria... Eu super concordo com o que você disse, assim, realmente existe um pensamento de continuidade, de novas experimentações a partir dessas infinitas relações que se criam de subjetividades e objetividades dentro da cena. Mas eu não sei se é um diagnóstico, assim, ou se é, na verdade, um permanente se perguntar, assim, sabe? Ou seja, porque o diagnóstico, ele tem a ideia de que alguma coisa que você já tem uma resposta, né? Assim, e eu acho que eu ainda me sinto nas perguntas, sabe? E começam com as perguntas em 2003, quando eu realmente me lanço num outro tipo de trabalho em que me interessa, de fato, não só caminhar em linhas de fronteira, mas como pensar sobre possíveis alargamentos de alguns territórios, assim. Naquele momento isso era muito novo, assim, para mim. Eu acho que também era uma coisa que estava acontecendo no mundo, assim, né, no mundo sobre esse teatro que vai buscar se constituir como dramaturgia a partir de elementos da realidade, assim. É indissociável o pensamento dessas fronteiras, tanto do ator com o personagem, quanto do público com a cena, quanto até mesmo do teatro com o cinema, no meu caso. Se eu não penso na questão desse binômio, que para mim ele é inseparável, que é da realidade da ficção, assim, e a partir dessa polaridade, de alguma forma, que vem a minha primeira... Eu me perguntando como é possível pensar a ideia de verdade na cena, como é possível pensar a ideia de colocar o público e o ator no mesmo momento, na mesma questão, lidando com o tempo presente, para além da ficção, ainda que se constitua como ficção. Talvez isso venha de uma dificuldade, uma desconfiança minha, acho que talvez uma dificuldade mesmo, até com uma desconfiança, de me deixar embarcar na ficção no teatro, assim, com muita facilidade para embarcar na ficção do cinema e sempre com um olhar distanciado, ainda que não é um olhar crítico no sentido de que eu não gosto ou deixo de gostar, mas que não me lança na ficção, assim. Então, a ideia da questão sobre a realidade da ficção, ela surge não para um afastamento da ficção, mas para repensar essa ideia da ficção na cena, assim. E é claro que para isso eu vou chegando muito perto da realidade. Assim, porque é claro, né? É inevitável. E então o conjugado ele traz todas é o momento em que eu acho que eu começo a elaborar a pesquisa, assim, começo a nomear, porque quando também a gente dá nome a gente se liberta para a criação, né? Parece que a gente sabe o ponto, né? Então eu começo a nomear alguns pontos da pesquisa. E o conjugado nasce de um documentário, né? Que depois dessa questão do documentário vai vir até agora, assim, o último, se eu faço uma linha, assim, nesses 2003, 2016, quantos anos? 13, né?
É isso? Não, 20... Ah, 13. 13. Tá. 13 anos. Ai, 23, fiquei até apavorada agora. Ai, não, 13. De que eles são... Eu consigo ver, assim, aonde que essa ideia do documental vai... E esse último trabalho, A Floresta que Anda, é completamente documental. Só que o documentário entra... de uma autenticidade, de uma proximidade, de uma intimidade partilhada. E também e aí, você perguntou sobre a minha formação, quando eu fiz comunicação, que é o jornalismo, que eu escolhi pelo jornalismo, tinha muito a ver porque eu escrevo, mas também porque me interessa muito olhar para o real e pensar como é que o aqui e agora está se dando no mundo, assim. Na verdade, eu acho que a minha primeira movimento, ele é político, assim, no sentido de que me interessa olhar para o outro, sabe, assim, e olhar para os sistemas que estão acontecendo, assim, no mundo, assim. Então, e isso vai desde olhar para a intimidade até olhar para o social, assim, para o coletivo. E então a ideia de um documentário para construir uma obra é realmente levar essa pergunta para o outro, assim, sabe? E o Conjugado, ele era um trabalho sobre a solidão nos grandes centros urbanos, assim, era sobre... A minha pergunta era sobre a escolha pela solidão e a sensação da solidão, ou seja, E aí a gente entrevistou muitas pessoas, no caso principalmente mulheres, não por uma questão de gênero, mas porque a atriz era mulher e aquilo ia ser material para a obra. A atriz é a Malu Gale, era Malu Gale na época. E então todo o trabalho foi construído a partir desse material, não porque a gente levava necessariamente o material para a cena, ainda que tivesse momentos em que era claramente a palavra do entrevistado. E aí, voltando à pergunta do narrador, tinham 3 quebras, não sei se você viu esse trabalho. Não. Esse trabalho, ele acontecia como um sistema, e que eram 3 noites de uma mulher, e o público assistia, e aí vem a questão do espaço, o público assistia, era um cubo cercado por persianas, o público sentava muito perto das persianas e assistia todo o início através das frestas, um apartamento absolutamente realista, com chuveiro, com cama, cozinha... E uma televisão, que era bem importante, porque aí é a primeira vez que entra a imagem, e a imagem entra através da programação que está passando realmente naquele momento. Portanto, o público vê através da cena a programação da novela, porque acontecia no horário da novela. No horário do espetáculo. No horário do espetáculo. E a atriz liga e desliga, porque são 3 noites, então tem um corte da realidade, o interesse do público com aquilo que, na verdade, ele estaria fazendo em casa, seja aquela televisão virando uma janela e uma discussão sobre a própria ideia da novela, assim, né, do real e do naturalismo e tal. E aí são 3 noites dessa mulher que vai sendo quebrada pela própria atriz, de alguma certa forma, porque a cada intervalo ela cria um diálogo com o público, e ela fala sobre essa mulher, que é, no caso, ela mesma, e ela vai criando, de alguma forma, armadilhas para que ela consiga quebrar o seu próprio sistema de comportamento, assim. E aí, no fim, a coisa converge para uma situação de crise, e o fim mesmo do trabalho é quando as pessoas assistem, porque em outra sala elas assistem em vários monitores de televisão, no mesmo como monitores que ela tem em cena, né, com os documentários que a gente fez. Então, ele não só reconhece a palavra da cena, como ele vê as novas, né, ou seja, o documentário, na verdade, alarga a obra, de uma certa forma. Ele dá origem para a obra e alarga a obra no final. E aí, em seguida desse trabalho, eu fiz o trabalho que eu acho que é o cerne da minha pesquisa, assim, que é a falta que nos move. Você até falou sobre ela. A falta que nos move é onde me interessou experimentar ao extremo essa tensão entre a realidade e a ficção, e onde eu botei pela primeira vez a câmera. E não porque eu botei a câmera dentro, mas eu botei a câmera no processo, assim. Então, o processo da falta que nos move durou 7 meses de trabalho, e eu filmei tudo, assim. Então, eu assisti... Por que eu filmava? Porque me interessava, primeiro, registrar e guardar esse material, porque a dramaturgia depois foi construída a partir desse material que foi criado em sala de ensaio na relação com os atores.
e porque me interessava ver através da câmera, assim. E quando eu comecei a ver através da câmera, eu descobri o quanto que era cinematográfico essa linguagem de pesquisa com os atores, principalmente na falta, em que existia uma mistura radical da realidade com a ficção, e, portanto, uma mistura radical entre o ator e o personagem, a tal ponto que precisava... A falta é um trabalho em que a peça é sobre um não poder começar, sobre uma falta que impede que eles comecem o trabalho, e que está concretizada na figura de um ator, mas que pretende colocar uma relação com o público em que o público, de fato, vem acreditar em alguns momentos, ainda que a gente saiba que nem sempre, mas que existe a possibilidade dele ter dúvida se aquilo é verdade ou não é verdade, se eles estão, de fato, improvisando ou não estão improvisando. Então, para isso, e ao mesmo tempo é uma repetição para eles, portanto, para eles é uma peça, em que eles ensaiam e repetem, e a gente ensaiou muito para poder anular a atuação, de alguma forma. É tão paradoxal isso. E para chegar nessa qualidade de atuação, em que eu consiga colocar dúvida no espectador, a atuação se aproximou muito da atuação cinematográfica. Ou seja, ela começou, de alguma maneira, a caber nos dois lugares. Assim. Não porque ela diminuiu de tamanho, e aí a gente vai chegar no Moscou, é só para mostrar como é que a pesquisa está totalmente interligada. Não porque ela precisou diminuir, mas porque passou a ser o registro de alguma coisa que é real, assim, que é verdade. Ainda que com artifício. Ainda com artifício. Não é? Que talvez tenha a ver um pouco com o paradoxo que você diz, não é? Ainda que a com artifício. presença, mas é a presença que está ali a todo instante pensada, manipulada de alguma forma. Não é? E também é por uma... Por isso que talvez não possa ser chamado só de performance também a partir desse momento, essa fase, não é? Você começa a trafegar numa coisa que a ideia de dramaturgia não se perde. Não é? A ideia de dramaturgia não se perde. Eu diria que a questão da performance está presente e aí o que é que a gente está chamando de performance, né? Assim. Essa coisa de ser uma arte viva, mas o teatro em si também é uma arte viva. Claro, e aí só para entender. Pois é. Se dá como performance no processo da sala de ensaio. No fundo, o não mediado, não é? O lado presencial não mediado. Isso, mas com artifício, não é? Por isso que essa coisa, por isso que você subtitula a falta que nos move de toda a história. Todas as histórias são ficção. São ficção. No caso da peça, totalmente. É exatamente. Até porque eu acho que quando alguém conta, mesmo que seja a sua própria história, em cena, vista por um espectador e repete, já é ficção. Né? Ou seja, aonde começa a ficção? O que eu estou falando aqui para vocês é real ou é ficção, né? Ou seja, esses desdobramentos sobre a realidade e a ficção, até o que eu leio no jornal é real ou é ficção, se ele é um ponto de vista, né? Então, para mim, eu acho que, de alguma maneira, a gente está sempre na ficção, assim, ainda que a gente esteja, de alguma forma, buscando nessa ficção o que é a realidade, né? Assim, ou seja, depois eu comecei a pensar que não é a busca da ficção, mas é a busca da própria realidade dentro da ficção, assim, porque se apresenta como ficção, principalmente a partir do momento que você é visto, né? Ou seja, é mais ou menos como na física quântica, assim, como você pensa que os objetos mudam de comportamento quando são olhados, assim, né? Quer dizer, os átomos, né? A ideia de que é impossível, qualquer coisa que é vista, ela já não se comporta mais da mesma maneira. E nesse momento que ela não se comporta mais da mesma maneira, isso já se transformou em alguma coisa que eu posso entender como ficção. Por que eu toco nesse ponto? Porque eu acho que você resolve uma questão que para muita gente é um impasse, que é de que forma o que entendemos por teatro pode absorver e dialogar com características da performance. Eu acho que você não abre mão dos dispositivos teatrais, compreende a potencialidade da performance, mas não abre mão disso, do teatro como artifício ficcional que recupera na realidade um discurso. Vai na realidade para recuperar. Isso faz parte do próprio teatro, de alguma maneira. Se você observar, por exemplo, o próprio pensamento stanislavskiano, antes de mais nada, por mais que eu esteja a citar uma coisa completamente remota, mas alimente-se completamente da realidade e a partir disso você constrói o seu artifício. Super, concordo totalmente.
E algumas vezes, inclusive, já citei muito Stanislavski, que é o fim né, quando ele faz quando ele chega, que eu acho pouquíssimo propagado, mas é que quando ele já começa a pensar o método das ações físicas, e como ele começa a perceber que se o que está fora, se o que está dentro está fora, o que está fora está dentro, né? Assim, é impossível você... É porque nesse primeiro momento em que você vai se embeber da realidade, você vai para a ideia de um antecedente, para tentar criar alguma coisa que te tira daqui. E aí, pensando sobre a questão da performance, é muito importante no meu trabalho, porque o ator, ele não tem antecedente. Eu não construo uma história anterior, quer dizer, eu peço para que eles não construam histórias anteriores. Não me interessa uma motivação do passado, me interessa, na verdade, a resposta ao tempo presente. Então, eu trabalho o tempo todo na ideia da reação. Tá. Mas dentro de uma forma que você constrói. Dentro de uma estrutura. Dentro de uma estrutura. Só que eu possibilito que essa estrutura ela seja uma estrutura de um tecido fechado, por onde eu posso caminhar com alguma segurança, mas na qual eu tenho a possibilidade de entrar com o pé. Ou seja, eles estão de fato no risco do momento presente. E eu peço para que eles usem o risco do momento presente. E com isso, a performance, como ideia de arte viva, entra. Porque eles estão em relação direta com tudo que está acontecendo naquele momento. E com isso, eles têm a minha autorização e o meu estímulo para que isso entre dentro do trabalho a cada dia. Por causa desses buracos do risco do acidente e da mudança, tudo, de alguma forma, se ressignifica como atuação. O próprio processo de ensaios é um antecedente? O processo de ensaio é um vocabulário, assim, incomum. Quando eu falo de antecedente, é para que os atores não estejam pensando nas suas motivações, né? Sim, isso não é abrir mão da memória. A gente tem memória e eu também não, e acredito que a memória... É só porque eu penso que a memória ela não está lá, mas ela está aqui, né? A memória não é alguma coisa... Eu sempre falo isso para eles, assim, vocês não estão pensando sobre o porquê que isso... Né? Aliás, um exemplo bastante básico que eu dou sempre em sala de aula e às vezes para atores, sobre, eu até falei agora, Nicole Demetrio, que é a história do Romeu e Julieta, assim. Não é responsabilidade do ator contar a história. O ator não está ali para contar a história se conta nas relações que elas se apresentam. A história se conta porque aquilo tudo vai se apresentar. O que Romeu e Julieta tem que fazer a cada dia é se apaixonar. Assim, se eles começam, na verdade, preocupados em que eles não podem se apaixonar ou que eles vão morrer no final, eu já começo com 2 atores mortos, assim. Portanto, o que eles precisam é se apaixonar. E é sobre se apaixonar diariamente, sobre esse novamente olhar para o outro. E eu posso me apaixonar num dia de uma maneira, e no outro dia de outra maneira, e no outro dia de outra maneira. Portanto, eu nunca ensaio para fazer igual, ainda que acabe sendo. Ou não. E o ensaio... E muda, e isso é que faz ser vivo. Porque tu falaste que nos 7 meses da falta e de filmar e de eles ensaiarem tanto que ocultam a atuação, pareceu-me que de algum modo isso gerava esse vocabulário, Mas o ensaio, nesse caso, sim, mas o vocabulário e a memória e o conhecimento desses percursos, vamos dizer assim. Mas o ensaio, ele não era para chegar numa forma final. Não, parece-me. Pergunto se isso não é a maneira de encontrar a tal verdade que... Exatamente. Mas era para potencializar essas relações, assim. Na verdade, é sobre sistema relacional, sabe? É sobre sistema relacional. Só uma coisa, então, bem rápida. Eu vou fazer um pequeno salto cronológico, vou para o corte seco. Que é logo depois da falta, na verdade, né? Não que compõe uma nova trilogia. Tá. Porque o corte, você... Literalmente, você faz o corte, né? Você chega no meio da cena. E... Você fez no Sérgio Porto, não? Fiz. Acho que foi lá que eu vi. E você corta. E aquilo é um dispositivo absolutamente de ensaio. Então, também me parece um pouco isso, que tem um contínuo aí, não tem, de certa maneira? Tem totalmente. É como se o ensaio entrasse em cena de alguma forma. Também. Também serviço como linguagem. Sim, como é que o você processo. Vê isso? Sim. Na verdade, porque depois da peça Falta, eu fiz o filme da Falta, né? Que foi o que ficou entre as duas coisas. E durante o filme da Falta,
eu fiquei durante muito tempo numa ilha de edição. Eu, na verdade, filmei em 13 horas contínuas e fiquei 1 ano editando. Assim. Porque eu tinha 39 horas de material bruto. Porque o corte seco desdobra do filme da falta. Tá. Eu tinha 39 horas de material bruto e eu precisava construir uma dramaturgia de continuidade, porque eu queria que o espectador tivesse a sensação de que era que tudo que ele via era o que aconteceu. Então, foi abrir em pequenos pedaços todas aquelas horas e reconstruir como uma coxa de retalhos a ideia do real. O que é uma questão super sobre de tudo, assim, o filme da falta é o extremo disso. Então, quando eu vou fazer o corte seco, agora respondendo a sua pergunta, eu estava absolutamente encharcada da ideia da edição, assim, e do como que a edição, no fim das contas, é o que faz o filme. Assim, ou seja, quer dizer, a filmagem, a câmera, tudo é evidente, assim, sem esse material eu não edito, mas é ali que se constrói. E aí eu comecei a me perguntar como que seria trabalhar com o dispositivo da edição dentro do teatro. E como é que eu podia modificar o ator no momento a partir de um corte, assim, né? Então, era um processo, porque eu me interessava esse processo de pesquisa, portanto, era um processo de sala de ensaio, como você falou, no sentido de que se experimenta isso dentro de um espaço, e eu quis abrir isso para o público. Mas a minha questão... Então, na verdade, tinham duas coisas. Tinha a ideia do processo e dos sistemas, aí ali eu trabalhei bastante com alguns exercícios do Sinisterre, inclusive eu vou trabalhar hoje. E tinha, ao mesmo tempo, essa ideia de quando o ator tem alguma coisa, ele tem uma trajetória, e ele vem com e eu venho com um corte, e ele não só tem o corte, a experiência do corte, e isso é vivo, né, porque inevitavelmente é vivo, como também ele tem que retomar. Sim. E como ele retoma, isso já mudou tudo. E acaba que parece muito uma ideia, e eu falei muito sobre isso na época do corte seco, uma ideia de que então existe alguém que está acima, que está cortando e dizendo, mas não. Porque na hora que eu corto, tudo muda, e quando muda, não muda para o lugar necessariamente que eu pensei que ia, mas vai para outros lugares. Então, o meu corte está mudando eles que estão me mudando, assim, em contínua retroalimentação, assim. E também era um pouco, tematicamente, sobre a ideia dos cortes que a gente vive na vida, né, assim, sobre fora do controle, assim, né. Falta de continuidade. A falta de continuidade, sobre os abruptos, sobre as mudanças, sobre... Eu também sou bastante repetitiva nessa ideia. Eu me pergunto muito sobre como mudar, sobre a ideia da mudança, sobre o que muda. Eu falo muito a ideia do que muda quando alguma coisa muda. Isso, na verdade, é a premissa do trabalho dos atores, para mim, assim. Não nega, absorve. Então, se alguma coisa mudou, vai mudar. Hoje não vai ser igual, assim. Então, correndo o risco de fazer uma provocação que talvez fique fora do corte final. Eu estava a ler há pouco tempo o Memorial de Aires, do Machado de Assis, e ele é um exemplo de edição, não é? Porque são várias entradas de um diário que contam uma história que falta muita coisa, não é? Mas ele dá uma aparência de real. Claro, É lindo. É lindo esse livro. E o Dom Casmurro também tem essa coisa do narrador unreliable, não é? E, por outro lado, ele apresenta-se como memorial, mas ele tem a ver com a questão da mudança, porque é em cima da abolição e em cima da queda da monarquia, que é um tema que E com esta outra coisa que é a memória como presente, que disseste há pouco, e não como passado, não como ideologia, não é? Portanto, é esta tensão entre estas duas coisas, que também parece a chave ideal para o Chekhov, para ser lido não como um conjunto de reminiscências, mas como... Não é? E porquê é que eu estou a fazer esta... Quando no final das Três Irmãs, ou do Se Elas Fossem para Moscova, a figura do mergulho, que não... esse impasse que fica materializado, e ele está na própria estrutura, não é? Dessa dualidade entre ficção e real, eu diria assim, parece-me muito consequente em relação ao que é a experiência cotidiana no Brasil, em função também dessa, vou chamar-lhe, hipermediatização.
E o exemplo da novela que deste há pouco é muito pertinente. Não é? Penso eu, para qualquer brasileiro, a ideia de corte ou de edição é cotidiana, não é? Porque ela está presente na novela, no espetáculo dos média, que contrasta muito com a experiência cotidiana da pele, não é? São duas experiências muito distintas, parece-me, muito desajustadas. Que eu acho que vem de trás, porque o próprio Machado parece trabalhar em cima dessa... Eu acho incrível essa sua linha de pensamento. Eu nunca tinha associado isso. Assim, agora que você está falando, eu estou te escutando. E... Sim. É que me parece que o teu trabalho está neste... Por um lado, nesta trajetória, mas... Indo um pouco até mais politicamente falando, talvez, assim, mais até do que as novelas, né? Porque eu acho que a questão dos cortes, eu acho que a questão da mediação e tal, enfim, ela é um fenômeno mundial, assim. Eu acho que a gente está cercado de câmeras, a gente está cada vez mais vivendo através disso, assim. Eu acho que é impossível pensar o mundo atualmente sem pensar essa ideia da mediação o tempo todo. Mas eu acho que tem uma questão importante que você falou, sobre, sim, tem uma coisa na formação que foi muito geracional da importância das novelas, assim, para o bem e para o mal, assim. Não associaria diretamente a questão do corte seco a isso, assim, mas talvez uma outra coisa que me veio quando você falou, que é a nossa não continuidade como povo, assim, politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando. A gente tem introjetado a ideia do corte, assim, porque a gente, de alguma forma, não tem nenhuma certeza sobre o próximo momento. Essa ideia de instabilidade, que a gente só fala, estabilidade econômica, que não se manifesta, né, assim, o mundo, na verdade, ele está sempre no risco do corte, né? Mas, assim, existem histórias de países, de povos que eles têm largos momentos em que você assenta e aí, de repente, você tem a queda, né? Você tem a guerra, você tem a queda. É como se a coisa fizesse assim, né? Tipo barco, né? O Brasil é assim, o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro, assim. Bom, basta ver há quanto tempo atrás... Uma semana? 2 anos? Não, uma semana. Bom, se for falar sobre agora, mas assim, se for falar sobre agora, realmente a gente... Aí é corte demais, né? Aí, tipo, daí nem é mais... aí não tem nenhuma ficção vai conseguir produzir isso. Mas o que eu queria dizer, assim, é que há muito pouco tempo atrás a gente era o milagre, né? Ah, sim. Né? Assim, então, durante um ano a gente falou, uou, agora sim. Então, assim, as voltas são muito rápidas. A ilusão de continuidade. Deixa-me só. Sim. Aquelas capas do Economist, que é o... É o que sobe e depois o que desce. Mas, só para amarrar esta provocação, como tu agora trabalhas muito mais na Europa, e numa Europa que também tem, quer dizer, que é muito distinta da Europa em Portugal, fico curioso para saber essa percepção da experiência social brasileira, como é que contrasta com a... Em mim ou no público? Em ti, no teu trabalho, como é que isso está a entrar no teu fazer e na tua percepção? Bom, eu diria que isso é uma... Eu ainda estou sendo permeada por isso, né? O meu trabalho ainda tem uma base muito grande no que é o que está na minha carne, assim, na minha memória do tempo presente e ao mesmo tempo do meu passado que vem para cá, assim, literalmente para cá. O Moscou foi o primeiro trabalho que eu tive alguma relação no processo de criação, porque eu fiz algumas residências, então eu tive um contágio, principalmente através do Utopia.doc, que foi um trabalho que precede o Moscou, que também é um documentário. Mas agora, assim, pensando na Floresta que Anda, eu diria que o que mais me toca ou me atravessa não é o que é assim, a estrutura, ou seja, esse lugar de assentamento, até porque eu acho que a Europa não está exatamente no momento de estar assentada, estar segura, né? Acho que o mundo não está nesse momento. O que mais me contagia é o que parece distante, mas ao mesmo tempo é tão próximo. Assim, então,
por exemplo, na Floresta, que é um trabalho, né, agora fazendo uma curva grande, assim, em que eu de fato é uma videoinstalação, né? E que eu vou falar com pessoas, e é inspirado no Macbeth, e eu vou pensar o Macbeth a partir da ideia de uma figura, mas de um sistema, novamente, ou seja, de que forma que esse sistema que a gente está absolutamente inserido e que, para mim, não pode falar de uma única realidade, porque é uma realidade mundial e que a gente pode dar vários nomes para ele, e que o mais óbvio seria o sistema capitalista, mas, assim, não acho que seja só isso, assim, eu acho que tem um monte de outras questões que estão relacionadas a isso, de que forma que se multiplicam os Macbeths, assim, de que forma que a ganância, o poder, agora não se espelha mais em montanhas de castelos, mas que está o tempo todo presente em nós, e entre nós. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acabo que o que está acontecendo é que eu estou fazendo uma coisa que alarga, assim, que está aqui na minha origem, mas que está aqui também. Então, as entrevistas, elas iluminam umas às outras. E o mais impressionante é o quanto é igual. Então, o que mais tem me levado, me reformulado como artista é pensar o que a gente pensa de ser tão diferente, isso pode ser tão igual. E eu acho que talvez essa seja a grande questão do momento. O que é diferente não é diferente, assim. Você acha, pegando esse seu discurso, porque agora você começou a entrar numa seara mais política, e os primeiros trabalhos me pareciam muito voltados, assim, que você estava a falar, muito voltados para a ação e reação das subjetividades individuais dos atores, etc. e tal. Eu percebo, por exemplo, indo para um trabalho como Júlia, que já entra um debate aí, seja até, inclusive da questão racial e outras coisas mais. Você acha que isso é claro para si, uma certa migração de um tipo de teatro de abordagem um tanto mais individual, subjetivo, para um teatro que vai partir para uma discussão mais ampla, mais, podíamos chamar assim, social? Você acha que isso acontece ou não? Ou dentro do ponto de vista da sua compreensão desse lugar no teatro que você faz? Não, sim. Usando a metáfora da câmera, assim, eu estava num close, assim, muito próximo, não porque eu não estivesse pensando na questão política, mas porque eu acho que não falar de política é político. Assim, A Falta que Nos Move filme, para mim, ela é um filme extremamente político, porque ela fala de uma geração que foi calada durante muito tempo e que foi, mais do que calada, foi esvaziada por uma situação política. E, novamente, falando sobre a minha geração, e que não à toa se chamava geração Coca-Cola, que era uma geração que, não, mais do que as novelas, eu acho, a perversidade da entrada da cultura americana, assim, e a tirada de possibilidade de uma reflexão sobre o momento, e, ao mesmo tempo, filhos de pais que algumas vezes foram presos e torturados, e avós que eram militares, ou seja, dentro das famílias a política estava absolutamente atuando, mas vindo através, ou seja, nos atravessando através das nossas subjetividades. Assim. Então, A Falta que Nos Move, para mim, ela é sobre isso. Assim, ela é sobre a falta, ela é familiar, mas ela também é política. Assim. Eu estou falando isso só para dizer que eu não acho que uma coisa esteja sem a outra. Assim. Quando chego no Júlia, isso muda mesmo, assim, e muda em todos os sentidos, mas não por... Talvez a palavra mudança não seja melhor. Ela se desdobra porque a câmera que estava aqui, tentando olhar aqui dentro, assim, ela, na verdade, se vira para fora, assim, e ela começa a colocar esse subjetivo no personagem em contraste com a questão atual, assim. E aí tem uma inversão, que os trabalhos anteriores, eles partem de um material documental para se constituir ficção, e, portanto, ele parte de materiais da subjetividade para se constituir ficção, a partir do Júlia, eu trabalho
tendo como primeiro material um trabalho ficcional, clássico, da memória, né? Porque tem a ver com memória, trabalhar com os textos clássicos tem a ver com memória. Só que aí eu tento, na verdade, para mim, é como é que eu perfuro isso com os dias de hoje. Ou seja, então eu trago para a realidade, assim, eu faço o caminho inverso mesmo, mas os caminhos inversos, eles são para chegar nos mesmos lugares, né? Assim, só muda o balance disso, assim, como é que uma coisa vai para outra. E sim, e o Júlia, ele é para mim ele traz para mim uma discussão muito importante social. A princípio, na hora que eu pensei o trabalho explicitamente brasileira, e também é sobre microcosmo e macrocosmos, porque, assim, né, vocês sabem, a gente tem ainda hoje uma herança, que vocês fazem parte, de uma sociedade escravocrata, em que a gente paga para as pessoas trabalharem nas nossas casas, mas isso não deixa de ser uma reprodução do mesmo sistema. Isso é fato, né? E, na verdade, falando agora de política, de fato, assim, todo esse impeachment, tudo isso é a manutenção de uma elite que não quer essa transformação social. Assim, é isso. Então, o Júlia fala disso. E sem que você abra mão da abordagem micro, não é? Quer dizer, claro, essa coisa do teatro íntimo se mantém, mas certeza. Você apenas tem a percepção de que dentro desse teatro íntimo e micro você pode falar da macropolítica. A partir de 2 personagens, por exemplo, você pode falar do mundo, não é? E assim, eu falei do exemplo da câmera, né? Eu vou para o close explicitamente, né? Se antes eu ia para o close porque eu estava trazendo as histórias pessoais no Júlia, o uso da câmera é mesmo com a ideia de aproximar, de entrar no ator para trazer para frente as relações, assim, que é o que o cinema faz, né? Mas então, no Fidélio... Nossa! Põe em crise um pouco estas questões, não é? Por causa da escala. Então, a pergunta seria como é que entras no micro ali, porque tem a ver com o que acabaste de falar, de uma sociedade hierarquizada, escravocrata, etc. Sabe onde é que eu entro? Não no micro, porque eu não acho que seja exatamente... a palavra micro ele trouxe, eu diria no íntimo. Assim, sim, claro. Talvez para mim tenha mais com intimidade, com a ideia do íntimo do que com a ideia do pequeno, assim. Como é que eu entro? Como é que essa subjetividade e essa proximidade com o indivíduo se dá mesmo quando eu estou trabalhando, né? Que a gente, voltando ao cinema, é tão possível isso, né? E para mim ela se dá no teatro, principalmente na relação com o espectador. Então, pegando a sua pergunta sobre o Fidélio, para mim o momento em que isso acontece é quando o coro começa a cantar no meio da plateia. E que eu tenho, então, a voz dos prisioneiros, não no palco, mas no meio do público. E que quando eu coloco, e isso foi a grande luta, né? Chegar e convencer ao maestro Isaac Karabchevsky, que foi incrível e aceitou, mas ele se assustou de que eu iria não só botar, como iria espalhar o coro, e a gente sabe que o coro canta junto, no meio do público. E aí, o fato de que, no momento em que o sol nasce, em que os prisioneiros vão à superfície, né? E que isso não está distante do espectador, mas é o espectador. Porque a voz do espectador... Porque, na verdade, isso era muito emocionante, porque você está sentado do lado e daqui a pouco alguém começar a cantar e cantar. E aí, assim, para mim, é onde o íntimo se dava, assim, e é onde a relação com o espectador voltava, assim, que faz totalmente parte do meu trabalho, acontecia. E eu cheguei a dizer, se não botar o coro no meio da plateia, eu não quero fazer, assim. Então, realmente era muito importante. E não só botar o coro no meio da plateia, como agora falando de uma questão política, novamente, colocar o coro como protagonista da peça, do trabalho, da ópera. Porque foi muito surpreendente para mim. Eu, quando cheguei lá no Municipal, me disseram, você vai ver o coro do Municipal é muito difícil e tal. E eu falei, não, eu vou chegar neles, assim, porque eu trabalho com eles, assim. E foi lindo, assim. E foi muito forte, porque eles primeiro que eles nunca tinham sentado, eles ganhavam ingresso, assim, né? Sentar na plateia para cantar, o que foi lindo. Então, e depois o mais louco foi porque no final, né? E a ópera, a gente sabe que a ópera é um outro mundo, né?
E eles subiam assim um elevador, saíam de baixo e tal, saíam libertos, né, como o próprio Fidelio, e eles iam pro proscênio. E o final, eles passavam à frente dos protagonistas, né, dos solistas, e eles iam para a beiríssima do proscênio, assim, e cantavam em cima do público, assim. E eu ficava, eu me lembro assim no ensaio, eu falava, vem, e eles... Porque eles não queriam, eles nunca tinham passado à frente dos solistas. E aí depois eu fui conversar com eles nunca tinham pisado no proscênio para cantar. E aí, então, isso para mim era o que era ópera, assim. Era quando eu via no meio lá deles, os solistas no meio, os solistas já virando o povo, virando o coro, assim, né? Isso é a grande revolução, né? Quase revolução. Foi, no mínimo, revolução operística. Foi uma revolução operística. Não é? Na hierarquia da ópera, né? E foi lindo ver a relação do público. Assim, claro que todo o trabalho que inova e que exige as pessoas que falam queremos as antigas formas, né? É óbvio, assim, isso não me assusta nem um pouco. Mas, assim, ver uma plateia que gritava com eles, assim, que ia para frente, que corria para o coro, sabe? Assim, teve momentos muito emocionantes. E o filme, né? Porque era cinema, né? Era cinema também. E era um cinema e um cinema feito debaixo da estrutura do teatro, que é uma coisa impressionante, assim. Então eu acho que realmente era uma ópera que toda a minha linguagem estava ali, assim, a serviço de uma coisa que é realmente maior. Porque o espaço é maior, né? Sim, eu realmente acho que... Você viu? Vi. Você gostou? Muito, muito, muito. Não era muito. lindo quando o coro cantava? Era impressionante. Era impressionante. E realmente esse aspecto de Você estava na plateia ou você estava no balcão? Eu vi 2 vezes, quer dizer, vi em 2 partes. Fiquei no balcão. Fiquei no balcão. É porque quando o balcão tinha a visão, né? O balcão era o espectador daquilo, né? Mas a plateia estava tipo, que isso, né? E fiquei com vontade de estar lá embaixo, claro. Você tem algum tenor aqui, né? Cantando do seu lado. Mas ficou muito clara essa maneira de... não queria dizer democratização, mas vou dizer que é a palavra mais próxima, né? Mas essa emancipação do coro, que no fundo, ao desfazer as hierarquias da convenção operística, estás a abrir, não é? Que é um pouco aquilo que me parece que faz ao pôr em causa os pontos de vista tradicionais, a hierarquia do narrador, do ator, da personagem. E esse lugar de crítica da convenção ficou muito... No Fidelio acho que foi muito bem... Estava muito claro. Foi muito feliz, realmente. E era lindo, lindíssimo. E depois o jogo da câmara também era... Mas isto, estou aqui a divagar, mas para sinalizar que me parece que realmente é muito feliz a maneira como a política da própria equipa, não é? Portanto, tem a ver com a maneira como as relações de produção que se dão, alimentam o próprio método de fabricação e o objeto final, digamos assim. Com certeza. Que precisa dessa... Para ser vivo, precisa dessa liberdade, não é? Exato. E no Moscou isso está muito aparente também, né? No Moscou isso está muito aparente, quando os técnicos, na verdade, eles estão o tempo todo ali, construindo naquele momento, ou seja, a peça revela tudo, todas as estruturas, estamos aqui, é isso, não tenho o que esconder. E a ideia da própria participação do público me parece que vem lá de trás, não é? Talvez desde o Parque Lage, né? Sim, essa vontade de incluir o público... Não só incluir, emancipar, não é? Não teria um pouco isso, por exemplo? Sim, teria emancipado, talvez no sentido de assumir ele como um co-criador, né? Assim, e ao mesmo tempo, chegando... O público... Eu estou a tal ponto nessa questão da relação com o público que na Floresta que anda, o público é o protagonista, né? Na verdade, não tem ator. Quer dizer, tem a Júlia. A Júlia, ela faz um entrelace, assim, eu falei de trilogias, é a terceira trilogia, mas eu ainda estou tateando isso, assim. Para mim, a Floresta que anda é o início de uma outra coisa que eu ainda estou... que não está ali totalmente ainda estou descobrindo, estou mudando esse projeto. Toda vez que ele reestreia, ele está diferente.
Mas eu posso falar aqui, não tem problema, porque isso é um registro. Eu dirijo o público, né? Através de rádios, né? Então, e não para que o público seja colocado... E aí eu vou falar uma coisa que para mim é bem importante. Eu não gosto do teatro interativo, no sentido de que eu coloco o público numa posição de exposição diante dos outros espectadores. Eu nunca fiz isso, assim, né? Tipo, pega uma pessoa, coloca essa pessoa em cena, começa... Não é isso, absolutamente. É respeitando o lugar do espectador, portanto, dando essa escolha. Mas, ao mesmo tempo, pensando agora sobre essa fronteira que separa o que é o espectador físico da própria cena, e, no caso da Floresta, numa coisa que eu chamo de performance invisível. Porque esses espectadores que eu estou dando ações, coisas, às vezes eles estão fazendo coisas que o outro espectador nem percebe que é uma performance. Uhum. Talvez, uma vez que nos aproximamos do nosso tempo previsto, uma nota final sobre, na perspectiva da Cristiane, quais são as possibilidades do teatro. Está com um grupo de jovens agora a trabalhar com eles, seguramente se confronta com a formação que eles tiveram, os conceitos de teatro e a ideia de teatro que eles têm, e que serão diferentes consoante as nacionalidades que convivem neste projeto. E como é que esse confronto tem sido, essa experiência de confronto e de diálogo com essas formações diversas, porque isto tem que ver também com aquilo que o teatro pode vir a ser, não é? E que ator é que vamos ter, para onde é que caminhamos, só algo assim breve também sobre esta experiência. Enfim, quando eu aceitei esse projeto, foi um pouco louco, porque eu tinha muito menos tempo do que todos os outros diretores anteriores tiveram. Eles trabalham normalmente 40 dias, a 45, e eu trabalhando, estou fazendo tenho 28 dias com as apresentações. Então, eu resolvi fazer uma coisa que é realmente assumir que isso é um processo de workshop, é um processo em que a gente está, e aí, dialogando, usando questões da minha linguagem, na presença do público, com eles, descobrindo naquele momento também, ou seja, é realmente sobre um caminhar em lugares novos, assim, e de risco. Primeiramente, assim, eu acho que foi um grupo absolutamente aberto, assim. É muito curioso porque o que eles trazem de background, assim, não coloca eles em absoluto em nenhum lugar de reatividade, mas às vezes de um pouco de dificuldade, assim. Mas o que eu vejo, na verdade, é um grande interesse em olhar para isso, sabe? Assim. E a partir do momento que existe um interesse, ou seja, que ninguém está defendendo qualquer posição que não seja... ou seja, a gente está realmente embarcando junto nessa história que tem muito a ver com corte seco. Na verdade, eu estou usando alguns dispositivos do corte seco, eu estou em cena, eu estou editando ao vivo. Então, eu estou, na verdade, abrindo um processo de ensaio, porque eu estou em cena com eles, né? E eu estou mudando a coisa na hora. Inclusive, a estrutura, a partir de agora, eles só sabem na hora. Mas o que eu vejo, na verdade, assim, numa nova geração, e que parte deles representa essa nova geração, que vai vir aí, e tem muitas outras pessoas, e talvez foram muitos inscritos, enfim, e que não puderam estar, o que é sempre uma pena, é que eu acho que eu tenho uma certa fé nessa nova geração. Assim. Eu acho que os jovens de hoje, assim, eles têm potência mesmo para mudar as coisas, assim. Eu acho que a gente tem que apostar, assim, porque primeiro que eu acho que eles têm uma liberdade de transitar, assim. Depois porque eu acho que eles têm muito menos preconceitos do que nós, assim. E eu acho que um dos grandes problemas do mundo hoje é o preconceito, assim, em todos os sentidos. E eu acho que isso vai ser transformador para a arte. Mas eu, de fato, espero que isso também seja transformador para o mundo. Muito bem, muito obrigado pelo tempo. Obrigado também ao Tiago Arranz e ao Jorge Lourenço Figueira. E ficamos por aqui. Obrigado.